Paz, aleluia. Todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém, igreja amada? Meu Deus, estou muito feliz de estar com vocês aqui, neste dia, celebrando e adorando o nosso Deus. Sentimos muita presença do Senhor neste ambiente, amém? Glória a Deus. Quando o povo de Deus se reúne, a glória de Deus desce de uma forma sobrenatural. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos? Amém, Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Prepara o teu coração para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Porque grandes coisas Ele fez por nós, por isso estamos alegres. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do 1 ao 17. É um pouquinho extensa a leitura, mas é necessário que leiamos. Todos encontraram? Amém? Não encontraram, amados? Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 1 até o 17. Então, vamos ler e depois você acompanha a gente, tá? Então, diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas, para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele o ensinava. Enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus
viram-no comendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Você pode aplaudir Jesus por esta palavra? Meu Deus, que palavra maravilhosa. Palavra poderosa. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós estamos diante deste nome que está acima de todo nome, Jesus. Se você crê, você verás a glória de Deus. Se você crê, você verá o poder sendo manifestado entre nós através da sua palavra, a palavra viva que é Jesus. Amém? O tema da nossa mensagem é: o que Jesus pode fazer pelo homem? Ok? Vocês entenderam? O que Jesus pode fazer pelo homem? E assim, eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta. Nós vamos novamente verificar alguns versículos aqui dentro da palavra. Então, assim, eu gostaria que, se você puder, ficar com a palavra aberta, para a gente poder estar comentando sobre esta palavra que é muito poderosa. Amém? Bom, queridos, a história está repleta de homens que se ligaram às suas descobertas e invenções. Cientistas, escritores, descobridores e inventores têm os seus nomes passados de pais para filhos, certo? Em virtude da importância das atividades que eles desenvolveram. No entanto, no plano espiritual, há apenas um nome que é suficiente para preencher todas as necessidades da nossa alma. Amém? No mundo espiritual, no plano espiritual, somente um nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus, o grande benfeitor da humanidade. Por mais que digamos o que ele pode fazer, nunca diremos tudo. Somente Jesus pode preencher a alma do homem. Amém? Quantos creem nisso? Digo glória a Deus. Somente Jesus, somente Jesus. O que Jesus pode fazer pelo homem? Primeiro ponto, Jesus nos perdoa. Amém? Jesus nos perdoa. No versículo 4, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Olha só, no versículo 4, fala o seguinte: e eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, o que eles fizeram? Destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, e eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Jesus nos perdoa. Primeiro ponto, é preciso esforçar-se para ir a Jesus. O que me chamou a atenção nesse versículo aqui, queridos, no versículo 4, é que houve um esforço, sim ou não? Houve um esforço da parte desses homens, porque o paralítico, ele não podia ir até Jesus. Jesus estava nesta casa. E como que era a casa aqui? Era uma casa com um telhado de barro, tem toda uma mistura, o jeito que eles faziam o telhado. E por detrás desse telhado havia uma escada. Como a casa estava cheia, não tinha como chegar até Jesus, eles tiveram uma estratégia. E houve um esforço. A Bíblia não fala o porte físico desse paralítico, se ele era fortinho, se ele era um pouco raquítico, magro, né? A Bíblia não fala.
só fala que era um paralítico e precisou de 4 homens. Então, é preciso esforçar-se para ir a Jesus. A palavra do Senhor diz também que o reino de Deus, ele é tomado à força. Mas o que significa a força? O que significa esforçar? Dos sinônimos da palavra esforçar é dedicação, ou seja, melhores resultados. Isso que significa esforçar. E esse esforço, quando a gente pensa assim, mas para eu ir até Jesus, eu preciso me esforçar? Uma vez que eu já aceitei Jesus como Salvador da minha vida, e a salvação ela é um ato, como é esse esforço para ir até Jesus? Olha só, olhando um pouquinho lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava à beira do Mar Vermelho e atrás os egípcios, né, eles estavam vindo para atacar o povo de Israel, Deus pegou e disse a Moisés: Moisés, levanta o teu cajado, que eu vou abrir o Mar Vermelho. E Moisés levantou o cajado, abriu o Mar Vermelho. Mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marchem. Ou seja, abrir o Mar Vermelho é comigo. Agora, marchar é com vocês. E marchar significa esforço. Esforçar. Isso significa para os nossos dias. O que significa isso? Significa como se Deus estivesse falando para nós. Eu acredito assim, Deus dizendo assim: olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, que é enviar o meu filho, Jesus, meu único filho, à terra para que haja salvação. Agora, buscar, caminhar com ele, cabe a vocês. É necessário esforço de vocês para caminhar com ele. E esse esforço significa também ler a palavra de Deus. Como há 2 cultos atrás aí, a igreja vem ouvindo, né, vem sendo ministrada a questão da igreja de Éfeso, né, onde deixaste o meu primeiro amor, Deus repreendendo aquela igreja, Deus falando com aquela igreja. No domingo passado foi ministrado sobre a questão da intimidade com Deus. E como ter essa intimidade com Deus se não houver esforço? Queridos, olha, eu estive meditando nessa questão de esforço, de se esforçar-se para ir a Jesus. Olha só, na nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos nos esforçar. Para você chegar ao fim de uma faculdade, para você concluir uma faculdade, é necessário esforço. Para você ter uma saúde boa, é necessário esforço, e uma delas ir para a academia. Quando nós vamos para a academia ou fazer uma atividade física, é necessário esforço. Para você adquirir uma casa, adquirir um carro, é necessário esforço. Para você ter um casamento bem-sucedido, é necessário esforço. Para você criar os seus filhos bem, dentro dos princípios da palavra de Deus, como Deus deseja, há um esforço. Para você chegar a este culto, houve um esforço, houve ou não houve? Assim é com Deus, queridos. Esse esforço no sentido de intimidade, esse esforço de conhecer mais Ele, esse esforço no sentido de estudar a palavra. Se você quer conhecer Jesus de mais perto, mais pertinho, com essa intimidade, é necessário um esforço, e esse esforço é ler a palavra, é orar. Se você quer conhecer mais a Jesus, é necessário oração, e tudo vem de quê? De quê? Uma dedicação, para que você tenha melhores resultados. E outra coisa que me chama a atenção nesse versículo aqui, esse esforço que eles fizeram para chegar até Jesus, é que o objetivo principal desses homens era ver Jesus, era chegar perto de Jesus. Eles não estavam atrás de outra pessoa a não ser Jesus. E muitas vezes nós corremos atrás de alguém, queremos ouvir aquela pessoa, queremos ouvir a palavra só se for através daquele pregador, daquela pessoa. Mas o mais importante é você querer chegar até Jesus. O que interessa para você é Jesus.
Porque nessa situação aqui, eles não estavam querendo ver outras pessoas a não ser Jesus. E quando nós decidimos a caminhar com Jesus, isso deve ser a nossa maior motivação. É eu me aproximar dele, não importam as pessoas, não importa se aquela pessoa é isso ou é aquilo, o que importa para mim é viver o propósito de Deus, é ver Jesus, é andar com ele, é estar com ele. Amém, amados? Então vamos nos esforçar cada vez mais para ir até Jesus, para estar com ele. Amém? Outro ponto interessante, é preciso crer nele. No verso 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, antes de Jesus falar para que o paralítico andasse, ele disse o quê? Os teus pecados estão perdoados. Olha que lindo. Então nós temos que se aproximar de Jesus crendo nele, nós temos que crer nele, em nome de Jesus. Outra lição, é preciso crer que ele pode perdoar, ele perdoa os nossos pecados. Aí no verso 10, diz assim: mas, para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os nossos pecados. Essa questão de perdoar os nossos pecados, é a questão de quando nós nos aproximamos de Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9, fala que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. E quando ele perdoa, ele não lembra mais dos nossos pecados. É uma página virada. O que vai contar para Jesus é daqui para frente, porque ele tem uma nova história para nós. E muitas vezes há pessoas que elas não conseguem se perdoar. Ela chega diante de Jesus e acha que Jesus não perdoou os seus pecados. Mas se houve verdadeiramente um arrependimento, Jesus ele perdoa, porque ele conhece o nosso coração. Amém? Esse arrependimento ele tem que ser genuíno, verdadeiro, e não voltar mais à prática do pecado. Tem isso também, né? Jesus ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos, nós sentimos o temor do Senhor, nós pedimos perdão a ele, mas aí o perdão verdadeiro, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele não faz com que voltemos à prática daquele pecado. O arrependimento significa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Amém? O que Jesus pode fazer pelo homem? Jesus se interessa por nós. Olha só, no versículo 14, vamos olhar aí? No versículo 14, fala que enquanto ele passava, viu Levi. Esse Levi, amados, é o mesmo Mateus, tá? É o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Entendidos? Agora, olha que interessante. Levi, ele era um coletor de impostos, cobrador de impostos. Cafarnaum era uma cidade muito movimentada, era uma cidade de centro militar, o militar romano, né, estavam ali, os militares, e era uma cidade muito movimentada, era uma cidade que dava acesso às outras cidades. Era uma cidade de um grande centro comercial. E este homem, ele era coletor de impostos. E ele não tinha boa reputação perante a sociedade. Ele não era bem visto perante a sociedade. Né? Os judeus não gostavam dele e tal, por causa da política que havia por detrás disso, dessa questão de ser um coletor de imposto, né? Mas, interessante que Jesus ia passando por ali, e enxergou na vida de Levi aquilo que ninguém mais conseguiu enxergar. Interessante isso. Jesus olhou para o coração de Levi,
aonde homem nenhum, pessoa nenhuma pode chegar. Exatamente nos dias de hoje, você está aqui participando desse culto. Eu não consigo olhar o teu coração, eu não consigo enxergar o teu coração. Mas o Espírito de Deus está aqui neste lugar e Ele consegue enxergar o teu coração. Amém? Perante a sociedade, este homem era desaprovado. Mas agora, diante de Jesus, ele foi um homem aprovado. E olha, o texto diz o quê? Que quando Jesus chamou Levi, Levi colocou Jesus em primeiro lugar. Ele colocou Jesus como sendo a sua prioridade. Olha o que diz a palavra. Quando Jesus chamou ele disse o quê? Jesus falou, olha, segue-me. Segue-me. Ou seja, venha para o meu caminho. Ou seja, venha andar comigo. E o que diz o texto? E ele levantou-se. Ele se esforçou. Ele levantou. Então diz a palavra. E o seguiu. É assim que Jesus quer fazer conosco, queridos. Jesus, ele quer trazer ao nosso coração uma transformação de vida, aonde a medicina não pode transformar, homem nenhum pode transformar nesta terra. A única pessoa que pode transformar o nosso coração é Jesus. E esta transformação não é uma transformação externa, somente externa. É uma transformação interna. É de dentro para fora. E muitas vezes nós queremos fazer uma transformação externa para talvez até impressionar a família ou impressionar as pessoas. Mas Jesus, ele está olhando o nosso interior, onde homem nenhum, pessoa nenhuma pode enxergar, pode ver. Então, essa transformação, ela tem que ser de dentro para fora. Amém? E Levi, ele colocou Jesus como sendo a sua prioridade. Imediatamente ele se levantou, porque ele reconheceu quem era Jesus. Amém? Talvez seja um tempo, queridos, para você se levantar desta forma como Levi se levantou. Talvez seja um tempo para você colocar Jesus como sendo a sua prioridade, colocando Jesus em primeiro lugar de sua vida. Amém? E assim como Jesus transformou a vida desse homem, Jesus também, ele continua fazendo nos dias de hoje, querendo, desejando transformar o nosso coração de dentro para fora. O que Jesus pode fazer pelo homem? Jesus cura as nossas enfermidades. No versículo 11, vamos ver aí no versículo 11. Amém? Vocês estão me acompanhando aí no texto? Amém, gente? Glória a Deus, a gente tem que observar, verificar se realmente está na Bíblia, porque nós aqui gostamos de compartilhar a palavra de Deus. No versículo 11, Jesus disse assim, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo caminho da tua casa. No versículo, Jesus cura qualquer enfermidade, tá? O Salmo 103 fala que Jesus cura todas as enfermidades. E esse crer, muitas vezes nós chegamos diante de Jesus, pensando assim, Jesus pode curar uma dor de cabeça. A gente parece que quer medir, o tipo de enfermidade. Às vezes a pessoa está com uma doença incurável, e tem aquela que está com uma dor de cabeça. Aparentemente a gente olha, quando fala que Jesus cura, voltando um pouquinho aqui o texto, a questão do crer, que quando nós aproximamos dele nós temos que crer. Bom, mas uma dor de cabeça é fácil, ela passa logo. Mas esta enfermidade é difícil. Mas para Jesus, como diz o Salmo 103, todas as enfermidades Ele tem poder de curar. Amém? A nossa fé muitas vezes não alcança
esse nível, né? Mas Deus, Ele está nos chamando para esse nível de fé, amém? No Evangelho de Mateus, você não precisa abrir a palavra, mas eu vou ler aqui para vocês. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz assim, e Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades, e todas as espécies de doenças entre o povo. Amém? Olha só, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma transposição aqui. Você que está participando desta reunião online, né? E nós aqui no templo, no presencial. Se você crê em nome de Jesus, o Espírito de Deus está me levando a fazer isso. Nós vamos fazer com fé um ato profético. Você aí em casa, se tem alguém passando por uma enfermidade, você vai levantar as suas mãos em nome de Jesus. E nós aqui, nós vamos declarar também, e você aí em casa também declarando. E vamos fazer uma transposição assim, ó. E Jesus foi por toda a casa, e Jesus foi lá na minha casa, nós que estamos aqui no presencial, Jesus foi lá na minha casa, Jesus foi lá na minha parentela, Jesus foi lá naquele leito de hospital, e Jesus foi por toda a Vilhena, por toda a nossa cidade, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e de todas as espécies de doenças entre a minha família ou na minha casa. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia! Esta é a palavra de Deus, amados. Por isso, queridos, nós temos que nos esforçar para se aproximar de Jesus. E como é que eu me aproximo de Jesus? Aqui, declarando esta palavra, lendo esta palavra. Talvez há pessoas que estão há anos caminhando com Jesus, vindo aos cultos, mas talvez não tivesse visto essa palavra. Que Jesus, Ele cura todas as espécies de enfermidades. E é neste nível que Jesus quer que nós cheguemos. Neste nível de fé, crendo que Ele pode curar, que Ele pode salvar, que Ele pode libertar. Como diz a palavra do Senhor, Jesus, Ele veio para salvar o que se havia perdido. Isaías 54, fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que interessante, que importante isso, que poderoso é isso. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, muitas pessoas têm se padecido por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas estão sendo capacho do inimigo, porque não por falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm vivido isso, mas não é isso que Deus quer. Interessante que quando a palavra do Senhor fala assim, e o meu povo padece por falta de conhecimento. Esse conhecimento da palavra de Deus. Porque está sendo capacho, está sendo, sabe, bolinha de gude na mão do inimigo, por falta de conhecimento. Então, por isso que é necessário um esforço para chegarmos até Jesus. E esse esforço no sentido de conhecer mais da sua palavra, de intimidade, de andar mais com Ele. Sabe? É isso que Deus quer para nós. Outra palavra também diz no livro de Atos. Se você está anotando, você pode anotar aí. Durante a semana, você pegar essa palavra e fazer dela um comprimido. Atos capítulo 8, versículo 6, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo
e vendo os milagres que ele fazia. A cura quando pregamos a sua palavra. A cura quando pregamos a sua palavra. E olha só, Filipe estava falando. Ele estava falando acerca das maravilhas, acerca da palavra de Deus. Mas olha só o comportamento do povo aqui. Eles estavam o quê? Prestando atenção. Sabe o que Deus fala ao meu coração? Que muitas vezes nós ouvimos, até vemos, mas nós não prestamos atenção como Jesus gostaria que prestássemos. Esse prestar atenção, a gente pode fazer uma aplicação aqui, em crer, né, em praticar, em se levantar, como Levi se levantou. O que mais a gente pode aprender com esta palavra? Prestavam atenção, em tomar para si. Prestavam atenção no que Filipe estava falando, queridos. Talvez esse prestar atenção para nós hoje significa um posicionamento, significa uma renúncia, significa um arrependimento. O que o Espírito está trazendo ao teu coração sobre esta frase aqui? Eles prestavam atenção. É isso que Jesus quer e está falando ao nosso coração. Então faça dessa palavra, que ela se torne viva em teu coração, em nome de Jesus. O que Jesus pode fazer pelo homem? Jesus, ele nos ensina. A palavra no versículo 2 diz que ele pregava a palavra. Jesus, ele veio pregar a palavra, ele veio ensinar os seus discípulos, ele ensinava nas sinagogas. Vê o texto aí, no texto adiante, fala que assim que ele saiu da casa ali, daquela casa, ele foi pregar na beira do mar. Ó, onde foi o púlpito de Jesus aqui? O púlpito de Jesus aqui foi à beira do mar. Então, para ele não tinha um lugar certinho, aonde ele andava, ele pregava, ele ia pregando a palavra de Deus. E ele, nos dias de hoje, ele continua nos ensinando, e ele quer que nós façamos o mesmo. Ele nos manda ensinar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, fala que nós temos que ir e ensinar e fazer discípulos. Da mesma forma, nós temos que pregar e levar esse evangelho, levar a palavra de cura, levar a palavra que transforma, e esta palavra é Jesus. Ele tem poder para fazer isso, assim como ele fez aqui na vida desse paralítico, assim como ele fez na vida de Levi, ele também pode fazer, amém? Olha que interessante, neste capítulo que nós lemos aqui, nós lemos nesses versículos aqui, se a gente fosse pontuar aqui, há vários personagens, né? Mas olha que interessante, dois personagens aqui, bem um diferente do outro. Nós vimos o primeiro personagem aqui, que foi o paralítico. Ele estava necessitando de uma cura física, né? E Jesus fez, Jesus o curou. E outro personagem aqui interessante foi Levi, que não era uma cura física, mas ele precisava de uma cura interior. Então não há espécie de enfermidade para Jesus curar. Jesus, ele cura tanto uma doença física, como uma doença espiritual, como uma doença emocional. Amém? Glória a Deus por isso. Os religiosos dos dias de Jesus, como os fariseus e escribas, questionavam o poder com que ele perdoava pecados, curava e libertava. Ainda hoje são muitos os que duvidam da pessoa de Jesus e não desejam atender ao seu chamado. Porém, quando Jesus opera em nossa vida, também dizemos, igual esses homens aqui, né? Nós nunca vimos algo assim. Não foi assim que eles falaram ali, quando Jesus operou aquele milagre? Nós nunca vimos tal coisa assim. E eram quem que falou? As pessoas que falaram aqui foram os doutores, os escribas, os fariseus,
aquelas pessoas que ficavam ali olhando Jesus, querendo pegar Jesus em alguma situação errônea para que pudesse apontar, para que pudesse, né, acusar Jesus. Eles queriam pegar Jesus nisso, sabe? E eles falaram dessa forma. E nos dias de hoje, às vezes, quando nós vemos, né, e ouvimos algum milagre, o que Jesus fez, da mesma forma nós falamos essa expressão aqui, né? Nós nunca vimos algo assim. Eu nunca vi algo assim. Eles ficaram admirados do que Jesus fez. Da mesma forma, nós ficamos admirados quando Jesus faz a obra na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que era assim, 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 né? Como Levi era, né? O relatório dele não era bem visto à sociedade. Mas quando Jesus transformou a vida daquele homem, a ponto dele ser um dos escritores dos evangelhos de Jesus, né, que foi Mateus, ele escreveu o evangelho de Mateus. Gente, isso é impressionante. Olha só, então assim, você olha e fala assim, não, eu nunca vi algo assim, o que Jesus fez na vida daquela pessoa. Amém, amados? Que esta palavra possa falar profundamente ao teu coração. Continue meditando nesta palavra e seja uma palavra viva e eficaz no teu coração. Vamos ficar em pé, que você coloque isso no teu coração e nós vamos entoar uma canção e que você cante esta canção, se aproximando de Jesus, fazendo uma reflexão de sua vida, a necessidade que você precisa mais de Jesus, de se esforçar, eu preciso me esforçar para ser um discípulo, como Jesus deseja que eu seja, amém? E se tem alguém enfermo neste momento, que passa pelo teu pensamento, volte o teu coração a esta cena, começa a visualizar pelos olhos da fé, esse paralítico chegando até Jesus, e ele sendo curado, e ele sendo restaurado, e ele sendo perdoado, amém?